Saudações rubro-negra, vamos para mais um corte aqui do Flamengo com o Globo Esporte de hoje e também com o programa da Sport TV. Mas antes, pessoal, deixa o seu like no vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal Giro do Flamengo e também, pessoal, fica até o final do vídeo porque lá no final eu vou estar trazendo a minha opinião e também mais informações exclusivas do Flamengo. Também, pessoal, quero dar os créditos aqui, né, ao Globo Esporte e à equipe da Sport TV. Bora ver aqui o que rolou no programa de hoje, mas antes deixa o like, inscreva-se no canal e vem comigo, bora conferir. No domingo tem mais clássico, dessa vez pelo Cariocão, Botafogo de novo contra o Flamengo. Disputam uma vaga na semifinal. Bora falar com o Juliano Lima, que está lá no Ninho do Urubu, sabe tudo de Flamengo. Oi, Ju, boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Um abraço para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. O Flamengo treina hoje à tarde, já seguindo essa preparação para enfrentar o Botafogo no domingo. Pela primeira vez na temporada, o Felipe Luiz tem 4 dias de preparação entre um jogo e outro, né, para preparar a parte física dos jogadores, que ele vem reclamando tanto dessa questão física. Por conta desse tempo de preparação, a base deve ser a mesma da última partida. Fica uma dúvida na lateral esquerda, se o Alexandre deve ser ou não titular novamente, ou se o Ayrton Lucas vai entrar na posição. E lá na frente, o Cebolinha vem jogando muito bem, é o destaque do Flamengo ali pelo lado esquerdo, são 7 jogos, 4 deles como titular. Na última partida deu assistência para o primeiro gol do Flamengo, fez o segundo gol e deve ser mantido na equipe contra o Botafogo. Fogo enfrenta o Flamengo, valendo vaga nas semifinais do estadual. E o Emerson Royal, o lateral do Flamengo, está mais leve, mais feliz, depois de um início irregular no clube. Esse longo sorriso não é só o efeito da câmera lenta, é o tempo que começa a correr a favor do Emerson Royal. Eu vou dar a volta por cima, eu vou trabalhar. Quanto mais me criticam, mais combustível eu tenho, mais eu trabalho. Depois de 8 temporadas na Europa, estreou pelo Flamengo há pouco mais de 6 meses. E com apenas 15 dias no clube, ouviu as primeiras vaias no Maracanã. Eu venho pra cá, eu venho depois de um período de lesão, fiquei 4 meses fora. Um período de muita oscilação, onde recebi muitas críticas. E agora essa temporada é diferente, consegui iniciar bem e pretendo continuar assim. A semana de alívio do Flamengo na temporada casou certinho com a presença do Royal no time titular. Na goleada sobre o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca foram 2 assistências. Em Salvador contra o Vitória, pelo Brasileirão, Emerson Royal ativou o modo defesa. E a versão malandra. A galera rubro-negra gostou daquela estratégia ali, de falar no ouvido do Kaiser. O que tu falou pro cara errar o pênalti? Eu cheguei no ouvido dele e falei assim pra ele, se você mudar o que você tá pensando, você vai errar, hein? Aí acho que ele mudou e errou o pênalti. Defendeu Rossi! A confiança do Royal tem as digitais da mão estendida por Felipe Luiz. Mesmo com as críticas, ele me colocava para jogar, me dava oportunidade e ele falava para mim, Royal, eu acho que eu confio mais em você do que você mesmo. Eu falava, não, aí também não, porque eu confio pra caramba em mim. Uma das maneiras que o Royal usa pra driblar as críticas é estar sempre com esse sorrisão no rosto. Sabe o sorriso, rapaz? Sabe o sorrisão no rosto. Sempre. E o cara também, além desse alto astral, resenha, é rapper. Curte aí o que ele lançou em 2023. Um conselho de coração, yeah. Quem bate esquece, quem apanha não. Bom, depois de todas essas conquistas com o Flamengo em 2025, já dá pra lançar um rap carioca aí, né? Daqui um mês aí eu faço, quando tiver um pouquinho de tempo aí, porque agora o intervalo entre um jogo e outro tá muito curto. Mas quando eu tiver um tempo eu vou fazer. Promessa, hein? Promessa minha. Boa. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, o carnaval tá aí e também o calor tá aí, tá um calor daquele, como diria o outro, ensurdecedor no Rio de Janeiro. Mas, enfim, Flamengo tem esse desafio no domingo contra o Botafogo, 17h30, clássico no Newton Santos Engenhão. Vai ser um jogo bacana de acompanhar, mas durante o domingo de carnaval, né? Então, o Flamengo tem como prioridade total a Recopa. Na quinta-feira seguinte, depois das 2 quintas seguintes, né? Então o Flamengo tem como prioridade a conquista da Recopa. Por isso, Felipe Luiz provavelmente vai mandar a campo um time mais misto contra o Botafogo, que talvez faça até o mesmo do outro lado, já que tem Libertadores. Então as prioridades dos times estão um pouco longe do Campeonato Carioca, mas é importante, claro, até porque caindo nas quartas de final ainda tem Taça Rio, a questão das datas não seria solucionada nesse sentido. O Jorginho tem lesão muscular, ainda vai ficar fora
um tempo, muito provavelmente nem para a Recopa, o Felipe Luiz pode segurar alguns jogadores. A Arrascaeta, por exemplo, sempre muito exigido fisicamente, Felipe Luiz deve segurar um pouquinho, botar alguns minutos, enfim. E tem a questão do gramado sintético do Nilton Santos e Engenhão. O De La Cruz, por exemplo, não atua geralmente em gramados sintéticos, tem a questão no joelho dele. Então o Felipe Luiz está montando esse quebra-cabeça aí para ver como é que vai fazer, porque a prioridade total, repito, é a Recopa e depois a sequência do Campeonato Brasileiro. Mais 17h30, domingo, Nilton Santos, Engenhão, Carnaval, a turma toda vai estar por lá. A gente vai conferir também como é que vai ser esse Flamengo e Botafogo, porque o Flamengo lutou, conseguiu se classificar e agora tem que encarar essas quartas de final, né não, Bruno? Tudo bem, Vini? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado no Tá On. Tá difícil, né? Porque assim, pensando na parte física, o Flamengo tinha um planejamento em relação ao time principal, teve que antecipar esse planejamento por conta da situação do Flamengo até então no Campeonato Estadual. Teve que colocar o time titular para jogar antes do esperado ali em relação ao Campeonato Carioca, e também essa base que está enfrentando realmente um problema físico, né? Ficou muito claro na entrevista coletiva do Felipe Luiz em relação à parte física do Flamengo no último jogo contra o Vitória. Venceu a partida, 2-1, ok, mas ele falou várias e várias vezes em relação a essa parte física do Flamengo. Bom, pela primeira vez na temporada, o Felipe Luiz tem 4 dias de preparação, Vini, em relação a uma partida para outra. Por quê? Porque no jogo pro Vitória, pro Botafogo no domingo, 4 dias de preparação, depois vai ter mais 4 dias de preparação em relação ao Lanús na quinta-feira, na próxima quinta, pelo primeiro jogo da Recopa em Buenos Aires. Então, é um momento único para ele, vamos dizer assim, em relação ao time principal. Ele está aproveitando esse tempo para trabalhar a parte física dos jogadores e encontrar a melhor escalação possível para enfrentar o Botafogo, levando em consideração que é um jogo único, né? Isso pode mudar realmente o planejamento do Flamengo, passando de fase, realmente respira um pouco mais e mexe nesse planejamento do Flamengo, pensando também na Recopa. Para falar desse jogo contra o Botafogo, o que acontece? Ele está vendo ainda essa parte física. O que pode mudar? O Alexandro, por exemplo, é dúvida se ele vai começar jogando ou não por essa questão física e também por conta do gramado sintético do Nilton Santos. Aí o Ayrton Lucas pode cair ali do lado esquerdo, é uma dúvida realmente. O Paquetá, Vini, pode voltar a ser um segundo volante. Nesse jogo contra o Botafogo também é uma possibilidade. E o Cebolinha tá voando ali pelo lado esquerdo, deve ser titular contra o Botafogo. Ele tem 7 jogos pelo Flamengo, 4 deles como titular. Na última partida contra o Vitória, deu assistência no primeiro gol, fez o segundo gol, enfim, tá numa excelente fase e deve ser mantido ali no time, deve ser titular contra o Botafogo. E o Luiz Araújo, que é uma novidade que deve pintar agora contra o Botafogo, Vini, o Luiz Araújo deve ser relacionado, voltar a ser relacionado, porque ele está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, então essa é uma novidade, uma opção que o Felipe Luiz tem ali na frente, pensando em escalação. Então essas aqui foram as últimas informações do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado e vale lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal Giro do Flamengo, já se inscreva. E lembrando, pessoal, uma informação aqui bem importante, né? Torcedores do Flamengo, eu também quero, né? Eu quero saber a sua opinião. Se vocês querem a contratação de Davi Nunes, é isso mesmo. Torcedores do Flamengo aí, né? Faz aí apelação para que o Flamengo contrate Davi Nunes. É um grande interesse da equipe do Flamengo. E lembrando, pessoal, o valor, né, da pedida do jogador é de 8 milhões por mês. Vale a pena o Flamengo fazer esse investimento em Davi Nunes? Deixa aí nos comentários a sua opinião e eu quero saber o que é que vocês acham a respeito dessa contratação. É um bom nome para a equipe do Flamengo ou não? Seria o atacante dos sonhos? Rapaziada, é bem importante que vocês comentem, né? O Flamengo também, pessoal, segue a sua preparação, né, para o final de semana, onde vai enfrentar a equipe do Botafogo, né, pelo Carioca, ali já uma disputa das quartas de final, e em seguida o Flamengo estreia na Libertadores contra a equipe do Lanús. Então, como trazemos aqui na informação, né, o Flamengo deve utilizar um time misto, referente, né, a descansar jogadores. Tem Jorginho que está sem condições de jogo, né, tá aí lesionado, segue a sua recuperação, e no demais aí o Felipe Luiz vai optar, né, por jogar com um time misto contra a equipe do Botafogo. Também do outro lado, né, a equipe do Botafogo não deve vir com força máxima, já que também, né, tem jogos aí importantes no decorrer da semana. Então, essas aqui foram nossas informações com o Globo Esporte de hoje, né, notícias muito boas do Flamengo. Também trouxemos aqui a informação do Davi Nunes. Será que o Flamengo vai fazer realmente esse investimento do Davi Nunes? Deixa aí no comentário, seria uma baita contratação para a equipe do Flamengo, sem dúvidas. Um grande atacante aí, né? O uruguaio Davi Nunes, beleza? Já passou pelo Liverpool, grande fase, né?
no Liverpool, fazendo gols toda hora. Então o Flamengo segue aí de olho agora no Davi Nunes, e eu quero saber se vocês estão de acordo com essa contratação. Então esse aqui foi o nosso vídeo, pessoal. Deixa aí nos comentários a sua opinião, é importante, né, para nós poder ficar debatendo aqui e eu saber o que é que vocês acham a respeito desse interesse por Davi Nunes, esses 8 milhões por mês. Compensa ou não compensa? Comente aí, que é de extrema importância. Esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos do mais querido, o Mengão.